Eu lembro quando nós chegamos na igreja, né? A primeira vez que a gente pisou o pé na igreja, eu e Israel entramos lá e estávamos com uma situação bem difícil, né? Nós estávamos com o casamento destruído. Verdade. Nosso filho estava doente, muito doente, né? Ele estava com 1 ano mais ou menos de idade, o Igor, nosso primogênito. E nós só queríamos que Deus nos ajudasse, né? E que a nossa família tivesse uma estrutura e que a gente pudesse encontrar um lugar em Deus. Porque eu sabia, as pessoas falavam, olha, se você encontrar o Jesus que eu conheço, Ele vai te ajudar. Então, eu percebi assim que a partir do momento que eu conhecesse, que eu me deixasse, né, Ele ia me ajudar. Então eu fui buscar ajuda nisso, eu fui buscar na igreja uma ajuda para o nosso casamento, que estava destruído, totalmente destruído. Sim, que já fazia uns 5 anos, né, que a gente estava casado e a gente não conhecia Cristo ainda. Até que então a gente, como eu trabalhava numa empresa e eu tinha amigos, né, que eles me convidavam para estar lá, né, e a gente sempre com aquela resistência, né, nega? Mas eu não, no começo, até que depois a gente aceitou o convite e eu convidei ela e ela no começo também resistiu, mas a gente viu que era o melhor fazer, porque o Igor acho que já tinha uns 2 anos, né, já tinha quase 2 anos de idade e o nosso casamento então estava quebrado, na verdade. Então a gente aceitou o convite. Então quando a gente traz a memória esses dias, né, já faz 20 anos atrás, a gente se emociona por causa da vida que a gente estava levando. Nós fomos pela dor. Nós não queríamos, nós queríamos uma solução, né? Mas só que quando a gente chegou na igreja, a gente encontrou outra coisa. A gente encontrou amor, a gente encontrou pessoas que nos acolheram, que nos ensinaram. Então assim, eu sempre fui assim, muito de querer aprender. Então eu buscava nas mulheres da igreja como que elas faziam no casamento delas e eu queria trazer pro meu. Porque eu aprendi com elas, né, com a igreja, com o pastor, a administração, que tinha um lugar de reconciliação pro meu casamento, de restauração. Então eu queria buscar esse lugar, né? Então eu ia sempre buscar nas mulheres assim ensinamento. E a gente encontrou muito amor, Verdade. né? Muito acolhimento e eu vi assim que a gente não podia mais viver longe daquele amor, que Jesus ele entrou de uma forma assim na nossa vida que eu nunca imaginava assim que ia ser, né? Porque quando a gente chegou lá, a gente se sentiu amado. Foi. A gente se sentiu amado pela igreja. E eles foram nos ensinando coisas que a gente não sabia, coisas que os nossos pais não transmitiram a nós, porque também eles também não sabiam, né, nega? Então na igreja, né, através das ministrações, tinha também culto de casais, a gente sempre participou muito de culto de casais, então participe. Com o passar do tempo, o nosso casamento foi restaurado, o nosso filho, ele tinha uma enfermidade também, foi curado. Então, eu também cheguei na igreja, eu tinha depressão, uma depressão muito profunda. Então eu com uma criança, né, um bebê, e com o casamento destruído, acabei indo pra depressão, caí em depressão. E aí então eu não tinha mais força para suportar, né, lutar pelo meu casamento, pela minha vida mesmo, eu tava desistindo de tudo, né? Mas aí eu comecei a ver que havia uma esperança para nós, sabe? Eu disse, meu Deus, há uma esperança e eu quero buscar essa ajuda, né? E aí foi aonde que a gente aprendeu muitas coisas na igreja, com a palavra, com pessoas que passaram por nossa vida e nos ensinaram. Nossa. O tempo foi se passando, né, nega? O tempo foi se passando e eu sempre desejei sempre estar muito perto do pastor, né, nega? Lembra? Sempre foi o desejo sempre de aprender mais, né? E então eu sempre tentei me esforçar para estar sempre junto com a liderança, que é o pastoreio, os pastores. Eu vejo também assim que, assim, no meu ver, né? Eu vejo assim que Deus ele fez tanta coisa na nossa família, na nossa casa,
assim, ele me mudou tanto, mudou, né, Israel, e acabou assim que a gente não conseguia mais ficar só pra nós, sabe? A gente queria transmitir, a gente queria falar pras pessoas, e aí quando vinha uma pessoa e dizia assim, meu casamento tá destruído, e aí nós já, nossa, não pensa assim, há uma solução, né? Então a gente tinha essa sede, essa alegria de falar de Jesus, e isso foi vindo naturalmente. Eu acredito que acho que não tem como forçar uma coisa assim, né? Tá dentro da gente, a gente ama ajudar as pessoas, a gente ama ajudar as famílias, então assim, vai nascendo, vai saindo pra fora, vai transbordando, né? É automático, porque daí tu vai recebendo e tu quer compartilhar aquilo que tu recebeu. Então a gente tá vivendo isso, né, nega? Há quantos anos já? Então a gente transmite aquilo que a gente recebeu, né? Dos irmãos, da igreja, de Deus. Então a gente tá aqui, a gente tá fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer, que é amar as pessoas. Muitas palavras foram liberadas, né? Verdade, verdade. No início da caminhada, a gente ainda era bem novinho na fé, né? E as pessoas vinham e falavam, liberavam palavras, profetizavam, e a gente dizia, nossa, mas a gente não é capaz, né? Como que pode ser uma coisa dessa, né? Como que pode ser, né? E a gente achava que não, mas a gente se alegrava em saber que Deus confiava algo tão precioso para nós, né? Verdade. Claro que a gente entende que servir a Cristo também tem os seus desafios, né, nega? Não é com tanta facilidade assim, mas a gente, né, temendo a Deus, querendo servir a Deus, né, agradar o coração de Deus, a gente então começa a descobrir coisas da parte de Deus que só vivendo para desfrutar. Eu vejo que o maior desafio e os processos que a gente passa, o maior desafio é a gente se entristecer com pessoas. Decepções, né? As decepções, tá? Porque na igreja a gente entende que ali também é um lugar que tu vai se decepcionar. Mas através de Cristo, né, Ele nos sustenta, nos aperfeiçoa, né? Ali a gente aprende a liberar perdão também para as pessoas que nos machucam, tá? Então hoje a gente é livre, mas a gente já entrou nesse lugar, né? Eu já passei por depressão e não é nada fácil, mas Cristo, Deus me tirou desse lugar. Por amor à minha família, por amor aos meus filhos, hoje a gente está aqui. Então, o que tem queimado dentro de nós hoje, né, nega? É restauração das famílias, porque Deus restaurou o meu casamento, restaurou a minha casa, então por isso que surgiu o nome Casa de Deus, Ministério da Reconciliação. Aí vem a pergunta, o que significa reconciliar? Trazer para perto de novo. Então um dia nós tínhamos distanciado de Deus e hoje a gente está perto de Deus. E esse é o objetivo de Deus para a igreja da cidade de Morro da Fumaça. Trazer você de novo para perto dele, porque esse é o desejo de Deus. Isso mesmo. Muitas pessoas, Deus tem colocado isso no nosso coração. Muitas pessoas têm parado no caminho por decepções, assim como a gente já viveu, né? E o Senhor tem implantado essa igreja hoje aqui para que todos possam voltar para a casa de Deus. Perto dele, para perto dele, para esse momento de reconciliação. E a gente está aqui, né? E a gente te recebe de braços abertos. Vem para a casa de Deus. Vem com a gente, né? E que o mundo lá fora possa ver a manifestação do teu amor e da tua graça em